Brasil e França firmam parceria de mais de 1 bilhão de euros e Macron e Lula, apesar de grandes diferenças, aparentam estar mais próximos, inclusive com a internet já fazendo uma série de memes, como vocês podem perceber. Além disso, estabelecem uma parceria em nível militar, principalmente a consolidação dos submarinos de tecnologia francesa no Brasil, e garantem: não seremos lacaios de grandes potências geopolíticas internacionais. Nós seremos fortes para garantir a paz. Como assim? Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre a crítica que a Venezuela fez contra a nota brasileira que criticava a falta de democracia na Venezuela, inclusive colocando o Brasil como um país que demonstra um grande desconhecimento e uma ignorância sobre o sistema eleitoral venezuelano, vamos entender exatamente como, enquanto Israel, de fato, pessoal, consolida e afirma que não vai fazer ou respeitar a proposta da ONU. Quais serão as possíveis consequências? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a Rússia, que continua afirmando que a Ucrânia teve sim participação e por conta disso o ISIS garante que novos ataques acontecerão. Lukashenko, aliado do Putin, dá uma certa desmentida no presidente da Rússia. Como assim? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira, pessoal, se aprofundar em conhecimentos de geografia, geopolítica, atualidades e de todas as ciências humanas, vou deixar aqui na descrição a maior e melhor plataforma de humanas do Brasil, link na descrição, plataforma Esfera, e caso você queira ter acesso também ou contribuir aqui para o canal, pessoal, seja membro ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem bastante assunto aí importante pra gente falar. Como eu tinha anunciado para vocês, o Macron ele está em visita ao Brasil, inclusive visita importante, uma visita de 3 dias, o que demonstra uma certa predisposição, vamos colocar assim, da França e do Brasil reatarem relações um pouco mais próximas, visto que a última vez que um chefe de Estado da França veio em direção ao Brasil foi justamente o Sarkozy, quando ele veio em viagem para o Brasil por conta das Olimpíadas, isso faz mais ou menos aí uns 8 anos. Dentro de governos aí, tanto do Lula criticando o Macron, na época o Bolsonaro também criticando o Macron criticando o acordo Mercosul-União Europeia, eu diria que houve um certo afastamento e, na verdade, nas principais questões geopolíticas internacionais, ainda há esse grande afastamento. Vamos discutir aqui no vídeo. Mas, pelo menos publicamente, a gente vê, né, aquelas fotos que chefes de Estado colocam, abraçando ali povos indígenas, abraçando a floresta amazônica, falando de cooperação militar, inclusive, às vezes a proximidade parece tão grande que a gente teve até alguns memes rolando na internet, uma certa paixonite ali, né, do Lula com o Macron, tal, uma proximidade muito forte ali entre eles. Dentre as parcerias que foram firmadas, a gente teve no dia de ontem, enquanto ainda estavam, né, ali em Belém, na Amazônia, uma proposta do governo francês com o governo brasileiro de arrecadação, tanto de iniciativa privada como também de iniciativa pública, de cerca de 1 bilhão de euros para os próximos anos. Esse 1 bilhão de euros, esteja bem claro, tá? Faz parte de um conjunto de investimentos da Embrapa e também de empresas francesas e bancos franceses para promover a bioeconomia, uma economia sustentável, a questão da tecnologia verde empregada na Amazônia. Os dois líderes, eles falaram que a Amazônia tem um altíssimo potencial, só que precisa de maior preservação. É claro, pessoal, na Guiana Francesa, que pertence à França, mas tem só um pedacinho da floresta amazônica, a taxa de preservação é muito maior. Não porque os franceses, nossa, como preservam o ambiente, mas muito mais por conta das dinâmicas locais mesmo. A população da Guiana Francesa está muito mais próxima do litoral e é considerado ali a área da floresta amazônica quase como se fosse uma espécie de fronteira morta. No caso do Brasil, a gente tem uma expansão da fronteira agrícola em áreas próximas do Cerrado, da Mata dos Cocais, principalmente com pecuária, soja e alguns outros produtos agrícolas. Mas é fato que existem vários outros problemas. Tem a questão do garimpo ilegal, tem a questão da mineração, tem a questão da construção de hidrelétricas, a extração de madeira, o mau uso do solo, o desmatamento ilegal em áreas de preservação permanente. Os problemas, eles existem. O desrespeito a povos originários, é fato que eles existem. Talvez, pelo menos no discurso, né? Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Com essa proposta de fortalecimento dos fundos de investimentos internacionais, a proposta ali de uma economia verde, seja para levar o desenvolvimento para a Amazônia, pelo menos no papo,
para ajudar também nessas pautas de preservação ambiental. A gente teve, pessoal, os dois presidentes anunciando que as comunidades locais, elas também terão poder de decisão nos investimentos desses cerca de 1 bilhão de euros e, inclusive, pediram a volta e o respeito do mercado de carbono. O mercado de carbono, para quem não sabe, basicamente ele negocia o direito de você poluir a atmosfera, mas em contraposição financiar países pobres ou países em desenvolvimento nas suas práticas agrícolas de respeito ao meio ambiente. Então, por exemplo, caso o Brasil ele consiga sequestrar carbono acima das suas metas, ele vai ganhar um certo crédito de carbono que países que não conseguiram cumprir as suas metas e liberaram mais carbono ou não chegaram à redução que era proposta inicialmente, vão ser obrigados a repassar essa verba para o Brasil, que será aplicado também em preservação ambiental, na economia de um desenvolvimento sustentável, ou seja, utilizar os recursos sem comprometer as gerações futuras. Olha, eu já ouço falar de crédito de carbono desde o Protocolo de Kyoto lá de 1997, reforçado pelo Acordo de Paris de 2015, e até hoje é um mercado completamente desregulado e com baixíssima fiscalização. Vamos ver se a palavras dos dois vai colocar isso um pouco para frente. A gente teve também, o próprio Macron, galera, deixando bem claro que ele é contra todas essas pautas de desrespeito ao meio ambiente e tal, e fará de tudo para apoiar o governo brasileiro na preservação da Amazônia. Vai lembrar também, nossa, professor, que bonzinho que eles são, tal, né? Eu sempre peço para vocês tomarem cuidado, e não é porque é o Macron, tá? Qualquer tipo de político é muito parecido à questão. Nações não têm amizades, nações têm interesses e pensam nos seus próprios objetivos. A França, nesse momento, está querendo usar o Brasil como uma espécie de mediador, uma espécie de negociador, visto que nós somos o presidente do G20, membro importante dos BRICS e temos uma boa relação tanto com China quanto com Rússia. É fato. O Brasil, junto com Índia e junto com Turquia, eu diria que são os países que conseguem jogar dos dois lados, vamos colocar assim. E a França, inclusive por intermediário, já colocou que vai exigir do Brasil uma postura mais firme em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. Por enquanto, nada disso foi comentado. Vai exigir também algum tipo de demonstração maior de preservação da Amazônia. Vai lembrar que na época, por exemplo, do Bolsonaro, onde as relações eram muito piores entre França e Brasil, o Macron, inclusive, chegou a falar numa proposta de internacionalização ou de governança internacional da Amazônia. Isso não foi citado nessa proposta, tá? O que eu tô falando é que essa ideia ronda o ideário dos países desenvolvidos. Ponto importante. Alegando que, por exemplo, um desmatamento da Amazônia, não que a Amazônia é o pulmão do mundo, isso geograficamente já foi provado há muito tempo que é errado, mas a Amazônia, ela é uma espécie de climatizador da América, pelo menos, e tem impacto também no clima mundial. Então, o desmatamento causaria caos no mundo inteiro. Então, por conta disso, o Macron alega que talvez algum tipo de governança internacional seja necessária. Vocês entendem o tipo de discurso que é importante nisso? Porque se a gente for pegar, então, regiões que são super importantes em nível global, a gente vai falar, por exemplo, do Ártico. O Ártico também é uma área super importante, com a presença de rotas comerciais, de combustíveis fósseis, importante também para a regulação do clima e da própria salinidade do ecossistema do oceano. Alguém fala em internacionalização do Ártico? Ou existe um Conselho Ártico com países como Rússia, como Estados Unidos, que controlam as decisões futuras daquela região? Em compensação, a Antártida, por exemplo, ou seja, do hemisfério sul, que você tem países mais frágeis geopoliticamente, como Chile, como Argentina, como a própria Austrália, Nova Zelândia, percebam que você já tem um tratado da Antártida que vai dividir em vários pedacinhos, em vários países. Percebe como esse papo de internacionalização não tem muito a ver necessariamente com as pautas ambientais, pautas sociais, mas sim muito quem é o país que controla aqueles recursos. A Amazônia tem um enorme potencial econômico, potencial biológico, um potencial de desenvolvimento de medicamentos, de cosméticos. A Amazônia tem uma riqueza mineral de combustíveis fósseis, minerais metálicos, uma quantidade de água surpreendente, tanto na superfície como, por exemplo, no aquífero Amazônia, ali em Alter do Chão. Os potenciais da Amazônia são gigantescos. E é óbvio que as grandes potências pensam nisso. Macron não falou sobre isso, mas já falou no passado. É bom tomar cuidado com essas propostas muito bonitinhas, vamos colocar assim. E aí, hoje, ele foi em direção ao Rio de Janeiro, quando ele inaugurou mais um dos submarinos que está dentro daquela grande proposta, aquela grande parceria de 40 bilhões entre Brasil e França. A gente está falando, pessoal, da parceria ProSub, que envolve a construção de 5 submarinos.
4 que são convencionais, ou seja, de diesel, né? Uma parceria diesel-elétrico, e um de propulsão nuclear. Dessa vez foi o terceiro, que foi o toneleiro, sendo que esses 5 submarinos serão inaugurados até 2033. A França, vendo que isso é uma parceria militar estratégica, fez um pronunciamento com o Brasil, porque agora estão falando de ponto de vista militar, não é mais do ponto de vista de preservação ambiental. E aí ficou, Brasil e França não concordam tanto assim publicamente nas declarações entre Israel e Palestina. Os dois são favoráveis à construção do Estado palestino e tal, mas o Brasil eu diria que é mais crítico em relação a Israel. Agora, quando a gente fala da guerra Rússia-Ucrânia, claramente existe uma diferença gritante entre Brasil e França, visto que o Brasil já chegou até a declarar no passado que a União Europeia colaborava para continuar a guerra com o repasse de armas para a Ucrânia. Enquanto isso, Macron, totalmente na oposição, fala inclusive em colocar tropas da OTAN no território ucraniano para proteção da Ucrânia. Ou seja, são posturas completamente distintas. Os dois países tiveram um discurso muito parecido e eu diria que muito ameno, vamos colocar assim, tá? Nenhum dos dois citou nomes, todo mundo falou coisas meio superficiais, colocando, por exemplo, Macron, que tanto o Brasil quanto a França são países que não são lacaios de grandes potências internacionais e que essa parceria militar tem que acontecer mais vezes, porque ser forte é o que vai garantir a paz. E o Lula fez um discurso muito parecido também, né? Colocando, Macron, diga aos franceses que o Brasil quer essa tecnologia nuclear não para a guerra, mas sim pela paz. Que o Brasil ele vai forçar o desenvolvimento das suas forças armadas, da sua defesa, não para causar guerra, mas sim para causar a paz. Deu uma certa cutucadinha, falando que o mundo está com um perigo acerca da democracia, não citando quais países são. Penso eu que era uma crítica tanto à Venezuela, quanto que o Lula considera que é a postura também do ex-líder, né, ou do líder da oposição, que é o Bolsonaro, né, ele tece críticas, falam que não respeita a democracia, enfim. Então, acho que foi muito mais críticas, tanto à oposição brasileira, como também à Venezuela. E aí, pessoal, acha que essa parceria Brasil e França pode render bons frutos? Lembrando que, como eu disse, existem muito mais discordâncias do que concordâncias. A concordância fica, vamos preservar a Amazônia e tal. Cara, a parte das discordâncias são coisas muito mais sérias. Acha que há algum risco ou chance de aproximação entre Brasil e França? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, está ligado à nota, até coloquei para vocês ontem, que o Itamaraty deu contra a Venezuela. Na verdade, também, tá? Eu diria que é uma nota bem assim, nível Itamaraty. O Itamaraty, ele tenta se manter neutro, fazer críticas muito levezinhas, sem pegar tão pesado com nenhum dos países. E o Itamaraty fez uma nota nesse sentido, colocando que apesar do Acordo de Barbados, que o Brasil intermediou junto com Noruega, Estados Unidos, oposição da Venezuela, em que a Venezuela se comprometia a respeitar a democracia e os direitos humanos nas eleições em 2024, agora do dia 28 de julho, a gente teve a Maria Corina Machado, que ficou impedida de concorrer às eleições, e a Corina Iores, que teria sido nomeada como a substituta, mas houve uma falha, não sabe exatamente como é essa falha, no sistema de registro de candidaturas e ela não pôde participar do pleito. O que o Brasil colocou foi uma nota colocando que ele demonstra um certo incômodo com os rumos da democracia na Venezuela, porque a Venezuela, por enquanto, não apresentou uma justificativa plausível sobre qual foi esse erro que impediu a candidatura da professora universitária de cerca de 80 anos, Corina Iores. A Colômbia fez uma declaração muito parecida também, e a Colômbia é comandada pelo Gustavo Petro, que é um cara também de esquerda. Percebam que é um papo que está saindo de direita e esquerda e entrando no respeito ou não às pautas de uma eleição livre, de uma eleição democrática. Porque não adianta nada, professor, não, é uma democracia porque tem eleições. Beleza, mas nenhum outro candidato líder da oposição pode concorrer. Então vai concorrer só quem eu quiser. Galera, concorda que isso não é democracia. Democracia pressupõe muito mais do que somente eleições. Vide, por exemplo, as eleições da Rússia, né, que o Putin foi eleito com os principais líderes da oposição ou expulsos do país ou impedidos de concorrer ao pleito. Tá, vamos ser sinceros aqui, né? A Venezuela, ela demonstrou uma certa inconformidade com a nota brasileira e deixou bem claro, tá, que o modelo, como o Brasil colocou, parecia uma nota que foi emitida pelos Estados Unidos, que é uma nota completamente intervencionista e que é uma nota carregada de desconhecimento e de ignorância sobre o processo eleitoral da Venezuela. Então fez críticas à postura brasileira.
Vale lembrar, pessoal, que o Brasil, além de ter colocado ou tentado fazer com que a Venezuela voltasse para o Mercosul, a Venezuela está suspensa do bloco nesse momento, o Brasil está tentando liderar uma discussão, um movimento sobre a questão em Essequibo, uma área disputada entre Guiana e Venezuela, que o Brasil, talvez por ter um livre trânsito, tanto com Irfan Ali como também com Nicolás Maduro, se mostrava como uma liderança. Ou seja, se até do Brasil, que é um país mais reconhecido internacionalmente, que estava tentando fazer o meio campo com a Venezuela passar a criticar, vejo eu, tá? Uma postura muito mais isolacionista do Nicolás Maduro. Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, vou reforçar. Professora, a nota do Brasil está errada? Talvez ela esteja errada de ter demorado tanto para sair e ter sido muito branda, porque o Brasil esperava que o acordo de Barbados fosse ser respeitado, sendo que impediu a Maria Corina Machado, que era a grande favorita, com mais de 90% dos votos da oposição, impedida de participar do pleito eleitoral, alegando que ela é a favor da privatização da PDVSA, alegando que ela é a favor das sanções econômicas dos Estados Unidos. Uma coisa é você não poder participar porque você é corrupto, porque, sei lá, você está preso, né, por algum motivo não político. Outra coisa é você não poder participar porque você é um governo liberal, entende? Ah, professor, mas a Venezuela, o liberalismo é ruim, tal. Eu não sei a sua opinião, tá? Mas independente se o liberalismo é bom ou ruim, privatização é bom ou ruim, faz parte do jogo eleitoral, faz parte da democracia, são pensamentos diferentes. Uma pessoa não deveria ser impedida de concorrer às eleições só porque ela tem um pensamento a favor da privatização de estatais, entende? Ah, professor, mas é ruim. Então a população que não vote nela, entende? Agora, impedir ela de concorrer, claro que isso não faz parte do jogo democrático. Outra notícia, pessoal, importante, está ligado à confirmação por parte de Israel que, de fato, ele não vai respeitar a deliberação da ONU, o cessar-fogo da ONU. A ONU, inclusive com anuência, na verdade a abstenção dos Estados Unidos, pediu um cessar-fogo para Israel, pelo menos no período de Ramadã, do dia 10 de março até o dia 9 de abril, período bastante importante para a religião islâmica. O Benjamin Netanyahu se pronunciou e alegou que o Hamas adorou essa resolução e que, inclusive, ele não pode respeitar Israel porque isso seria um prêmio ao terror do Hamas e, inclusive, garantiu que o Hamas tem propostas irreais porque quer se manter no poder e pede pelo fim das forças israelenses. E quando vê países, até mesmo como Estados Unidos, mas China, Rússia, França, Inglaterra, e os outros 10 membros rotativos, incluindo países como o Japão, por exemplo, não só países islâmicos, apoiando uma resolução que pede o cessar-fogo e, inclusive, pedindo para negociar com Hamas, Israel fica perplexo porque não consegue entender como países democráticos querem que Israel negocie com o grupo terror Tananã, que é o Hamas, segundo Israel. Então Israel aparentemente vai comprar briga e fará a operação em Rafah. Se vai ser durante o período de Ramadã ou pós-Ramadã, não sabemos. Mas Netanyahu falou que não vai respeitar a decisão da ONU. Professor, e agora o que acontece? Novas resoluções vão ter que ser votadas pelo Conselho de Segurança. Será que os americanos não vetarão? Pensou que vetarão, tá? Pensou que vetarão propostas de embargo a armas contra Israel, obviamente intervenções militares contra Israel, porque aí precisaria de uma anuência do Conselho de Segurança da ONU. Penso eu que os Estados Unidos já ter assim, abstenção por um cessar-fogo já foi assim uma mudança muito grande de postura. Aprovar embargo, sanções contra Israel, isso eu duvido demais. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também acerca do ataque que aconteceu à Rússia, ainda, sim. A Rússia, ela continua afirmando, tá? Tanto a Maria Zakharova, quanto o Dmitry Medvedev, quanto o próprio Putin, que a Ucrânia e o Ocidente, tanto Reino Unido e Estados Unidos, têm ligações com o atentado que aconteceu ali numa casa de eventos próxima de Moscou. Quem foi o grupo responsável? Aparentemente foi o ISIS, pelo menos é o grupo que se declarou como o principal responsável por esses ataques. Só que como a Rússia está instigando e falando que o ISIS pode não ter agido sozinho, teve participação da Ucrânia e tal, o ISIS está levando isso quase como se fosse pro lado pessoal, ou seja, eles estão desacreditando que fui eu. Poxa, eu não gosto do Putin ter ajudado Bashar al-Assad. Eu não gosto da perseguição que existem de islâmicos na Rússia, na região da Ingushétia, da Chechênia, em praticamente toda a região do Cáucaso. Então, isso em grupos oficiais do Telegram, tá? Do ISIS, eles se comprometeram a realizar novos ataques. Será que vai rolar? Lembrando que o próprio Lukashenko, que é um aliado do Putin, um ditador ali de Belarus, né, um governante de Belarus, ele alegou que pelo caminho, aparentemente eles não estavam fugindo para a Ucrânia, mas sim para Belarus.
Poxa, Lukashenko, se você é aliado do Putin, pra que desmentir ele assim publicamente, né? Não entendi muito bem a declaração do Lukashenko, mas enfim, eu diria que a Rússia está tentando forçar ou tentando mostrar uma evidência que o Ocidente teve participação nos ataques. O que você acredita, galera? O Ocidente teve ou não participação nos ataques? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.